Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Manaim Entrevista no Ar. Estamos começando mais uma edição desse programa que traz sempre assuntos muito interessantes aqui e que tem aumentado a audiência. Eu quero agradecer a você pela sua audiência, mas eu agradeço ainda mais pela sua oração. Isso para nós é o que realmente importa, é vivermos a obra do Espírito Santo do Senhor, orarmos uns pelos outros. E nesta edição do Manaim Entrevista, a gente vai abordar um tema acerca de um outro programa da nossa programação, um outro conteúdo que tem dado o que falar pela qualidade, pela maneira como tem sido feito esse conteúdo e também pelo resultado, pela importância dele para as pessoas que têm assistido e que estão envolvidas com o louvor. Muito bem. Agora você viu aqui que quem está comigo aqui é a nossa irmã Paula Santana. A nossa irmã Paula, ela está com um conteúdo no ar, na condução dela, que é o Pra Teu Louvor. É o nome do conteúdo. Paula, seja bem-vinda a uma entrevista. Paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor. Muito obrigada. Muito bem. A Paula é musicista, professora de canto, preparadora vocal e especialista em fisiologia vocal. E temos desenvolvido juntos, a Paula e a nossa equipe, esse quadro, esse programa, esse conteúdo que é o Pra Teu Louvor. Paula, para chegar num momento como esse, numa fase dessa, tanto da sua vida pessoal como profissional, e, claro, nós não desatrelamos nunca aquilo que a gente vive do ponto de vista pessoal daquilo que a gente vive na obra, né? Conta um pouquinho da sua experiência com o canto, né? Quem é a Paula como musicista, como você construiu essa sua experiência profissional? Pastor, o meu envolvimento com o canto vem de um gosto particular de louvor, de música, que também é muito da minha vivência familiar. Eu cresci numa família com primos que tocam, que cantam, e esse ambiente me proporcionou essa oportunidade, essa possibilidade de gostar muito de música desde criança. E em todas as reuniões de família a gente sempre cantava muito, os primos tocavam, os tios também. E isso me motivou a gostar do ambiente musical, mas sempre atrelado ao louvor. E na igreja, desde pequena, eu sempre fui envolvida em trabalho de louvor, então eu quis tornar isso uma profissão. Eu sou formada também em outra área, mas num determinado momento da minha vida eu percebi que o louvor podia também ser para mim um trabalho, né? A música podia ser para mim um trabalho, e o Senhor abriu todas as portas, me direcionou em tudo aquilo que eu precisei para que hoje eu desenvolvesse o trabalho que o Senhor tem permitido que eu desenvolva. Só por curiosidade, você falou que é formada numa outra área. Que área? Eu sou assistente social. Ah, que ótimo. Muito bom. Então você veio aqui até esse momento, você hoje trabalha com a música, você trabalha com o canto, com o ensino, é essa a sua atividade profissional? Sim, hoje eu sou professora numa escola de música aqui em Vitória, Temos 3 unidades dessa escola em Vitória, e também ainda estou ligada à Faculdade de Música do Espírito Santo, com uma formação em canto lírico. Ótimo. Muito bem, e o programa Pra Teu Louvor? A gente tem tido essa experiência, para mim, pelo menos é maravilhosa, de ampliação da comunicação da Igreja Cristã Maranata, atendendo a outras demandas que não apenas, e naturalmente, principalmente, a demanda doutrinária. E nesse contexto de trabalho que nós estamos fazendo, essa ampliação dos horizontes, nós estamos com o programa Pra Teu Louvor que está no ar. Talvez alguém esteja nos assistindo agora que costuma assistir ao Manaim Entrevista, mas ele não sabe exatamente o que é o Pra Teu Louvor, o que é esse programa. Apresenta para nós esse programa. O Pra Teu Louvor, ele surgiu de uma necessidade de levar às igrejas um conteúdo referente à parte musical, especialmente à parte da técnica vocal. A gente sabe que nas nossas igrejas nós temos irmãos que estudam canto, estudam música, mas também temos irmãos que não estudam. Então, é uma bênção nós podermos levar às igrejas conteúdos referentes à técnica vocal, referentes à própria fisiologia da voz, desenvolvendo isso de um modo musical e especialmente
relacionando tudo isso que é musical ao espiritual. Quando a gente fala no ensino do canto, né, eventualmente, e eu vivi a obra em diversas fases, né? Eu estou na obra desde a minha infância, desde o final da década de 70. Então, eu vivi a experiência da evolução, vou chamar assim, do louvor, do ponto de vista técnico também, porque o louvor, do ponto de vista espiritual, sempre foi uma bênção na obra, né? Ele não alterou isso, não mudou isso. Mas, do ponto de vista técnico, sim, dentro do contexto de fazer o melhor para o Senhor, o louvor viveu um aperfeiçoamento muito grande. Então, eu vivi da época da igreja que com violão resolvia o problema, e hoje a gente tem, como na igreja onde eu estou, por exemplo, você tem 5, 6 violinos tocando num culto à noite. Isso é maravilhoso, é de uma beleza, né? de uma poesia musical para quem está ouvindo, é uma coisa muito boa. Mas, eventualmente, alguém pode achar que é um pouco demais aprender o canto, aprender o louvor, seja para a execução do instrumento musical, de uma maneira mais rebuscada, vamos assim dizer. E aí a pergunta que eu tenho a te fazer: cantar corretamente, isso apenas auxilia na questão da beleza ou inclusive da própria saúde, das cordas vocais, enfim, se eu estiver usando algum termo que esteja fora, da saúde vocal da pessoa? Quer dizer, é importante aprender a cantar? Com certeza. Mesmo as pessoas que naturalmente já têm uma facilidade para o canto, até essas pessoas precisam se envolver um pouco mais com o estudo, com o conhecimento do instrumento, da voz, como funciona a produção da voz, porque nós temos idades vocais. E essa idade, ela vai se desenvolvendo na medida em que você usa a sua voz. Então, seja um profissional da voz ou seja uma pessoa que canta no seu dia a dia ali na igreja, ela precisa ter esse conhecimento, precisa cuidar da sua voz, porque é algo físico, está dentro do corpo. É como você ir ao oftalmologista e ao cardiologista. A gente precisa cuidar da voz. Então, o cantor, seja profissional ou não, ele precisa ter esse acompanhamento, às vezes dele mesmo, de procurar um conhecimento, uma informação, para que ele consiga desenvolver a sua voz pensando na saúde do seu corpo, porque é algo que, quando a gente tem uma limitação, tem até uma enfermidade, também vai precisar de um profissional da saúde. Temos profissionais da saúde como o otorrino, como o fonoaudiólogo, que trabalham com a voz, além do professor de canto. Então, só por isso a gente já consegue entender que é algo que envolve a saúde das pessoas. Às vezes a pessoa cantar sem essa preocupação pode estar trazendo um problema de saúde, porque está cantando errado, está usando errado. O mau uso da voz, o uso indevido, o excesso, o esforço indevido da voz, isso causa problemas vocais. Uhum. Então, é importante que a gente tenha consciência de como está usando o próprio instrumento, que no caso do cantor é a voz. Muito bem. Do ponto de vista desse programa, quem é o seu público-alvo? Do ponto de vista do Pra Teu Louvor, quem é o público-alvo? É o totalmente leigo ou aquele que já tem algum conhecimento de canto? Nós procuramos envolver todo esse público, tanto as pessoas que nunca ouviram falar de nenhuma informação vocal, quanto aqueles que já conhecem um pouco. O conteúdo, os assuntos que são trabalhados no programa Pra Teu Louvor, são assuntos simples, mas que vêm de uma forma com um pouco mais de qualidade, mais refinada. Então a gente consegue trabalhar com falas, com palavras, termos, para pessoas que nunca ouviram falar, mas também para pessoas que sabem que aquilo é um conteúdo um pouco mais trabalhado, né? Mais qualificado. Que coisa boa. Dentro do programa, ou seja, como resultado desse programa, qual é a aplicação e até, né, os resultados pretendidos dentro do louvor na igreja, né? Então, é uma aula de canto, tá tudo certo. Obviamente que ela é direcionada para o louvor, e o louvor da obra, que nós fazemos parte, da experiência que nós vivemos, mas qual é o resultado esperado dentro do louvor da igreja? Na aplicação do dia a dia do louvor da igreja, a gente espera
muito com esse trabalho, que as pessoas consigam criar um pouco mais de consciência exatamente da importância de cuidar da voz. E de entender que na igreja, por exemplo, nós temos idades diferentes de voz. Nós temos as crianças, temos os adolescentes, temos os jovens, temos os adultos, temos os idosos. E cada até pessoa... dentro do grupo louvor, né? Você Exatamente. tem jovens que acabaram de sair da adolescência e você tem pessoas que já têm uma idade mais avançada. Exatamente. E aí a pessoa que administra o louvor, né, ali dentro de cada igreja, ela também precisa ter esse olhar, porque eu não posso, por exemplo, pedir para um cantor, um irmão do grupo de louvor de 25 anos, ter a mesma postura que um irmão de 30, ou de 40, ou de 60. Uma voz já não é igual à outra, mesmo na mesma idade. Imagine em idades diferentes. Então, é importante que as pessoas tenham esse conteúdo como base para o trabalho na igreja, no que diz respeito ao conhecimento que vai gerar nas igrejas. Então, todo esse público, ele merece a atenção, seja das crianças, e aí quando a gente fala das crianças, até mesmo as crianças que ainda não têm a dicção perfeita, né? Porque elas também já querem cantar. Então, é importante a gente entender que esse público precisa de uma atenção específica. Os adolescentes precisam de outra atenção específica, por exemplo, aqueles que estão na fase da muda vocal, que vão viver uma realidade completamente diferente. Então, todo o conteúdo que tem sido trabalhado no Prateu Louvor tem o objetivo de levar informação para toda a igreja, mas é claro que nós sabemos que os grupos de louvor das igrejas às vezes desenvolvem um trabalho um pouco mais refinado no sentido de ter o seu ensaio, de pegar repertório, de fazer a divisão de vozes. Então, o conteúdo também é muito importante para esse público, que é o grupo de louvor, porque eles vão poder aproveitar talvez de uma forma mais intensa. Repetindo o que eu acabei de falar, eu venho de uma realidade muito diferente em termos do louvor, né? A gente fazia o que podia. E é interessante a gente ver hoje a preocupação com certos aspectos do grupo de louvor, não apenas do instrumentista, né, mas também do grupo de louvor. Antigamente a gente se preocupava em aprender e aperfeiçoar o uso do instrumento, né, os acordes, ritmos e tudo mais. Hoje a gente também percebe o grupo de louvor com uma preocupação do uso correto da voz. Antigamente cantava-se, hoje você tem realmente um cuidado e o resultado tem sido maravilhoso. E aí nesse contexto, e eu estou fazendo essa pergunta a você, exatamente porque nós falamos para todos os públicos, desde igrejas que já têm esse cuidado até igrejas que não vivem ainda essa experiência. Eu nem vou perguntar se é importante, eu vou perguntar qual é a importância de um aquecimento vocal, por exemplo, antes de um ensaio ou até mesmo de um culto. O aquecimento, ele deve ser visto, deve ser encarado como, por exemplo, o preparo que um jogador de futebol faz antes de entrar em campo. Ou que uma pessoa que tem a prática de correr faz antes de ir para uma pista de corrida, de um calçadão para correr. O corpo precisa desse preparo. Então, o aquecimento, ele deve ser entendido como o preparo da estrutura da voz para um uso mais intenso. Quando eu estou falando, a gente está aqui conversando, a minha estrutura de produção da voz, ela está trabalhando de uma maneira. Quando eu vou cantar, toda essa estrutura vai trabalhar com mais intensidade. Então, para que essa estrutura trabalhe com intensidade para o canto, mas com saúde, com qualidade física, fisiológica, o aquecimento entra nesse momento, para dar qualidade ao meu instrumento, voz, de poder usá-lo de uma maneira mais intensa. E aí a gente pensa no aquecimento não só do lado fisiológico, mas também do lado musical. Porque eu vou usar no aquecimento recursos que muito provavelmente vão estar ligados ao repertório que o grupo de louvor vai ensaiar. Então, vem da questão da técnica vocal, mas também vem do trabalho musical. Que ótimo. Bom, nessa realidade do programa, né, que é um programa relativamente novo, é um conteúdo que tem pouco tempo que entrou no ar, mas uma coisa que a gente tem percebido
em tudo aquilo que a gente faz e tudo aquilo que a gente coloca no ar, dentro da lista de conteúdos, para usar uma expressão que você usou, do nosso repertório, do nosso acervo de conteúdos da TV Manaim, é impressionante que a cada novo conteúdo a gente recebe feedbacks maravilhosos. São experiências que chegam, são resultados que chegam para nós. Especificamente do Pra Teu Louvor, que experiências que você pode trazer como resultado do programa? Eu tenho conversado com alguns irmãos, tanto de igrejas aqui da Grande Vitória mesmo, como irmãos do Rio de Janeiro, de Minas, que eles trazem relatos de que o conteúdo do programa tem sido abordado nos ensaios das igrejas. Muitas vezes os irmãos se reúnem, eu já ouvi pessoas falando que eles estão se reunindo na casa de algum irmão para assistir o programa. Um irmão aqui mesmo de Cariacica me disse que juntaram um grupo de irmãos e foram para casa de uma determinada pessoa para assistir, porque as pessoas têm sede de conhecimento, né? A gente vê que os nossos irmãos são curiosos, eles gostam de aprender, vão atrás da informação. E mesmo aqueles que não têm o acesso muito fácil, nesse momento eles estão conseguindo, porque um irmão comenta, ajuda, sugere, e isso é uma bênção. Amém. Paula, a gente tem feito nesse conteúdo nosso agora, do Maná Entrevista, a cada edição do programa, né, a gente tem dado a oportunidade para que o entrevistado fale diretamente para o público que está assistindo. Então essa câmera que está aqui, ela vai representar aqui a pessoa que está te assistindo, está nos ouvindo aqui agora. E eu queria que você desse uma palavra para aquele que está nos assistindo, no sentido da importância disso, do que é o Pra Teu Louvor e da importância do aperfeiçoamento musical para uma adoração, um louvor ao Senhor, na forma como ele merece ou que nós podemos fazer. Eu acredito que o Senhor não quer que nenhum de nós se torne músico profissional, né? Especialista em voz, por exemplo. Mas o Senhor quer de nós o nosso melhor. E como servos do Senhor, como adoradores que somos, o Senhor procura adoradores, né? Então eu acredito que todo o trabalho que tem sido desenvolvido, ele tem a finalidade de proporcionar aos irmãos, às igrejas, a bênção de sermos melhores naquilo que fazemos, que é servir ao Senhor, que é adorar o Senhor. O louvor é uma experiência individual para cada um de nós. E eu acredito que os irmãos que são parte do grupo de louvor, de outros grupos dentro das nossas igrejas, amam o louvor. E quando nós amamos algo ou alguém, a gente quer fazer tudo por aquela pessoa ou por aquilo. Então, tudo que nós podemos fazer pelo louvor, eu acredito que cada um de nós, os irmãos, também fazem. O conteúdo do Pra Teu Louvor, ele é exatamente para isso, para que os irmãos possam fazer mais, amar mais, cuidar mais do louvor e que seja uma bênção, como tem sido para mim, tenho tido experiências nesse trabalho, na criação ali do conteúdo, quando estamos orando para o trabalho ser uma bênção. Acredito que também pode ser para cada um dos irmãos que está assistindo, até porque o Senhor merece o nosso melhor. Então, se nós podemos conhecer mais, saber mais informações, ensaiar mais, às vezes estudar um pouco mais, na nossa limitação, tenho certeza que o Senhor vai receber e o fruto vai ser colhido na nossa igreja mesmo. Amém. Paula, muito obrigado pelo seu tempo, foi uma bênção essa conversa nossa, foi um prazer recebê-la aqui. Deus abençoe, a paz do Senhor. Amém, paz do Senhor. Muito bem, a gente chega então ao final de mais uma edição do Maná Entrevista. Você que está assistindo, você não pode deixar de também assistir o Pra Teu Louvor. Está lá no YouTube, está dentro da programação da TV Manaim e você também pode e deve assistir a esse conteúdo. Você vai viver uma experiência nova com o louvor. Como a Paula disse aqui, qualquer pessoa. Você canta, grupo louvor, você gosta de cantar, vai lá, assiste. Você só vai ter aperfeiçoamento, tá bom? Muito bem. A gente então se despede de todos, desejando uma boa semana para você e a paz do Senhor Jesus.